Você já olhou para um relacionamento, talvez o seu próprio ou o de alguém próximo, e sentiu que algo estava profundamente errado? Não estou falando de um desentendimento comum. Estou falando de uma situação onde uma das pessoas parece totalmente dominada, como se não tivesse mais vontade própria, como se estivesse presa em uma teia de aranha, cega. Você já viu uma pessoa inteligente, forte, subitamente se tornar submissa a alguém que claramente a destrói? Paixões que se tornam obsessões doentias, casamentos onde não existe paz, apenas um ciclo de briga e dependência. Pessoas que dizem, eu não consigo largar, mesmo sabendo que estão sofrendo. Muitos olham para isso e dão um diagnóstico rápido. É dependência emocional, é paixão cega, é problema psicológico. E se eu te disser que em muitos desses casos, o buraco é muito mais embaixo? E se eu te disser que isso não é apenas emocional, mas o resultado de um segredo espiritual, uma tecnologia de feitiçaria, usada há séculos por bruxas e feiticeiros, especificamente para amarrar, controlar e aprisionar relacionamentos? Hoje nós vamos expor esse segredo. Neste encontro, você vai entender não apenas que isso existe, mas como funciona a mecânica espiritual por trás da amarração. Vamos revelar o que acontece em altares de bruxaria, qual é o verdadeiro objetivo por trás dessas práticas, e o mais importante de tudo, eu vou te entregar a oração de autoridade, a ferramenta espiritual capaz de destruir e quebrar qualquer tipo de cativeiro sentimental. Se você está vivendo isso, ou conhece alguém que está, a sua libertação começa hoje. Mas antes de mergulharmos fundo nesta revelação, eu preciso que você já se posicione. Deixe o seu like neste vídeo, porque este ato simples já é uma declaração de que você está do lado da luz. E eu quero saber de onde você nos acompanha. Comente aqui embaixo a sua cidade, o seu estado ou o seu país. É uma alegria imensa ter você aqui conosco, buscando conhecimento, buscando força. Queremos que você se sinta parte desta comunidade, deste exército que está se levantando. Você está pronto para entender o que estava oculto e tomar posse da sua liberdade? Então, vamos começar. Parte 1. O diagnóstico. O cativeiro disfarçado de amor. A primeira coisa que precisamos estabelecer é o discernimento. O inimigo é mestre em falsificar. Ele não cria, ele copia e perverte. E a falsificação mais eficaz que ele usa na área sentimental é disfarçar a prisão espiritual de amor verdadeiro, ou paixão incontrolável. Muitas pessoas estão sofrendo em relacionamentos e acreditam piamente que o que sentem é amor. Mas o que elas sentem, na verdade, é um conjunto de sintomas de uma manipulação espiritual. Vamos ser claros. O amor que vem de Deus, como descrito em 1 Coríntios 13, é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. O amor que vem de Deus traz paz, mesmo em meio a lutas. O laço que vem da feitiçaria é o oposto. Ele é impaciente, ele é maligno, ele é baseado no ciúme doentio, no orgulho ferido e na possessão. Ele não traz paz, ele traz uma angústia constante. Para que você saiba identificar se o que você ou alguém que você ama está vivendo é amor ou cativeiro, preste atenção nestes sinais claros de manipulação espiritual. O primeiro sinal é o pensamento obsessivo constante. Não é a saudade natural de quem ama. É uma fixação mental que drena sua energia. Você acorda pensando na pessoa, passa o dia tentando decifrar o que ela está fazendo e vai dormir com a imagem dela na mente, muitas vezes de forma angustiante. Você não consegue se concentrar no trabalho, nos estudos, em Deus. É como se um gancho estivesse preso na sua mente, puxando você de volta para aquela pessoa, mesmo que ela te faça mal. O segundo sinal são os sonhos repetitivos. O mundo espiritual se comunica muito através dos sonhos. Quando há uma obra de bruxaria ativa, é comum ter sonhos confusos, perturbadores ou até mesmo sonhos de natureza sensual com a pessoa. Você acorda cansado, como se tivesse passado a noite em uma batalha, porque, de fato, sua alma estava sendo acessada e manipulada enquanto seu corpo dormia. O terceiro sinal é a falta de paz absoluta ao pensar em se afastar. Toda vez que você cogita a ideia de terminar, de se libertar, não vem um sentimento de alívio, vem um pânico, um medo irracional, uma sensação de que você não vai sobreviver sem aquela pessoa. Isso não é amor,
Isso é o espírito de dominação que foi invocado dizendo: você não vai sair. E o quarto sinal, o mais evidente, é a sensação de peso espiritual dentro da relação. Não é um relacionamento leve, é pesado. Estar com a pessoa suga sua energia vital. Você se sente constantemente cansado, desanimado, deprimido. A sua fé diminui, você para de orar, se afasta da igreja. Por quê? Porque o ambiente espiritual da sua vida foi contaminado por essa conexão. Se você se identificou com 2 ou mais desses sinais, preste muita atenção. O que você chama de amor é muito provavelmente uma prisão espiritual. E você precisa entender como essa prisão foi construída. Parte 2. A anatomia da manipulação espiritual. Para quebrar algo, você precisa saber como foi feito. A bruxaria não é um poder místico vago, ela é uma tecnologia espiritual. Ela usa leis espirituais do reino das trevas para criar resultados no mundo natural. Quando uma bruxa, um feiticeiro ou alguém com conhecimento oculto decide amarrar alguém, essa pessoa não está simplesmente desejando o mal, ela está realizando um ritual. Esse ritual funciona em 3 níveis. O primeiro nível é o uso de objetos e elementos de ligação. O mundo espiritual precisa de âncoras no mundo físico, coisas que carregam a sua energia, o seu DNA, a sua identidade. É por isso que em trabalhos de feitiçaria se pede fotos, peças de roupa, especialmente roupas íntimas, fios de cabelo, ou até mesmo a sua assinatura. Esses são seus endereços espirituais. Mas existem âncoras ainda mais poderosas. A bruxaria de amarração usa muito fluidos corporais porque eles carregam vida e identidade. Usam sangue, especialmente sangue menstrual, saliva, suor. Quantas vezes você ouviu falar de adoçar a boca de alguém? Onde a pessoa coloca o nome da outra no mel? Ou em casos mais pesados, onde se serve comida ou bebida para a pessoa-alvo que foi consagrada ou misturada com esses elementos? Um perfume, por exemplo. Um perfume pode ser levado a um altar de feitiçaria, e ali aquela substância é oferecida a uma entidade. O cheiro daquele perfume se torna, então, um gatilho espiritual. Toda vez que a vítima sente aquele cheiro, a entidade que foi invocada é ativada para trazer a obsessão, a paixão e a dominação. A vítima acha que está apaixonada pelo cheiro, quando na verdade está sendo acionada espiritualmente por um demônio. O segundo nível é a ativação de altares e pactos. Nenhum objeto funciona sozinho. A roupa, a comida, o perfume, eles são apenas o link. Eles precisam ser conectados a uma fonte de poder. Essa fonte é o altar. Em altares de bruxaria, nomes são escritos, velas são acesas e sacrifícios são feitos. Podem ser sacrifícios de animais ou, em níveis mais profundos, pactos feitos pela própria bruxa. Ela invoca espíritos de dominação, espíritos de luxúria, entidades conhecidas por trabalhar para o amor, como pombagiras e outros demônios que atuam especificamente na área sentimental e sexual. O que a bruxa faz é um contrato. Ela diz à entidade: eu te dou essa oferenda, sangue, bebida, charutos ou a minha própria devoção, e em troca, você me traz aquela pessoa. Você domina a mente dela, você quebra a vontade dela, e você a amarra a mim. O objetivo da bruxa, entenda isso de uma vez por todas, nunca é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é um dom de Deus, baseado no livre-arbítrio. O que a bruxaria busca é controle, é a satisfação do ego, é a vingança, é o aprisionamento. O terceiro nível, e este é o mais importante que você precisa entender, é o ciclo de alimentação. Aqui está um segredo que poucos contam. Quando um pacto de amarração é feito, um espírito demoníaco é designado para aquele relacionamento, e esse espírito precisa se alimentar. E sabe qual é o alimento dele? O seu sofrimento, a sua angústia, a sua confusão, a energia gerada nas brigas. É por isso que relacionamentos sob feitiçaria nunca têm paz. Eles vivem em ciclos intermináveis de briga e reconciliação. A briga gera a energia de dor, que alimenta a entidade. A reconciliação, muitas vezes sexual e obsessiva, gera a energia de luxúria, que também alimenta a entidade. É um ciclo que não tem fim. A pessoa que fez o feitiço acha que está no controle, mas na verdade ela apenas se tornou a carcereira de uma prisão
onde ela e a vítima alimentam um demônio com a própria vida. Toda vez que há uma briga explosiva, seguida de uma reconciliação desesperada, o altar que foi levantado lá atrás é fortalecido. A entidade se torna mais forte e o controle sobre a mente da vítima se torna mais profundo. O relacionamento não é mais de duas pessoas. É um triângulo, as duas pessoas e o demônio que se alimenta delas. Parte 3. O verdadeiro segredo, o pacto no altar. Vamos aprofundar agora a raiz espiritual de tudo isso. Muitos pensam que o poder da bruxa está nos ingredientes, na vela preta, na roupa vermelha ou na encruzilhada. Isso tudo é cenário, é a liturgia do mal. O verdadeiro segredo das bruxas não é a magia em si, é o pacto por trás dela. Toda feitiçaria é, em essência, um ato de adoração idólatra. A pessoa que procura uma bruxa ou a própria bruxa está se curvando diante de uma entidade demoníaca e pedindo um favor em troca de algo. Ela está, conscientemente ou não, trocando a autoridade que Deus lhe deu para servir a um demônio. Quando essa prática é feita em altares de sangue, onde há sacrifício animal, o vínculo se torna ainda mais forte. A Bíblia é claríssima em Levítico 17:11, que a vida da carne está no sangue. Quando o sangue é derramado em um ritual, uma vida é dada em troca de um poder espiritual. Esse pacto invoca espíritos de dominação. Esses não são demônios comuns. São potestades especializadas em destruir o livre-arbítrio, em cegar o entendimento e em perverter a área da alma que Deus criou para o amor, transformando-a em uma central de luxúria e obsessão. O relacionamento deixa de ser um vínculo emocional e se torna, literalmente, um cativeiro espiritual. A alma da pessoa fica amarrada. É por isso que a pessoa pode ir à igreja, pode ouvir a palavra, mas parece que não entra. Ela chora, ela pede ajuda, mas no minuto seguinte ela volta correndo para quem a destrói. Não é porque ela é fraca, é porque a alma dela está acorrentada a um altar demoníaco. O segredo da bruxa é este: ela sabe que se conseguir prender a sua alma através de um pacto com uma entidade, ela pode controlar suas emoções, seus pensamentos e suas decisões. Mas o que a bruxa não sabe, ou prefere ignorar, é que existe um poder infinitamente superior. Parte 4. A autoridade que quebra o medo. Neste ponto, você pode estar sentindo um peso. Você pode estar com medo, reconhecendo que você ou alguém está debaixo disso. Mas é aqui que o Evangelho entra. É aqui que a luz invade as trevas. Eu preciso que você entenda uma verdade fundamental. Todo poder de feitiçaria tem limite, mas a palavra de Deus e a autoridade no nome de Jesus são ilimitados. A bruxaria opera no nível da permissão. Ela só pode agir se houver uma brecha, um pecado não confessado, uma maldição hereditária ou a própria ignorância da vítima sobre sua autoridade. Mas o poder que nós temos em Cristo Jesus opera no nível da autoridade soberana. A palavra diz em 1 João 4:4, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O segredo da bruxa é um pacto feito em altares de sangue de animais ou rituais. O nosso segredo é o pacto superior, feito no altar da cruz com o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E a Bíblia diz, em Colossenses 2:15, que Jesus na cruz, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Todo demônio que é invocado em um altar de feitiçaria já foi derrotado, despojado e humilhado publicamente na cruz. Ele não tem poder legal sobre um filho de Deus que sabe quem é. O trabalho da bruxaria é te convencer de que você está sozinho e derrotado. O meu trabalho hoje é te lembrar que você está coberto pelo sangue mais poderoso do universo e que, em nome de Jesus, você tem autoridade para quebrar qualquer laço, qualquer pacto e qualquer feitiço. Você não precisa aceitar esse jugo. Você não precisa viver mais um dia nessa prisão. A porta da cela está aberta. Existe libertação e existe uma oração específica que corta essa amarra de uma vez por todas. E é essa oração que eu vou te ensinar agora. Parte 5. A ferramenta de libertação, a oração de corte. Para que a libertação aconteça, você não pode ser passivo. Você precisa ser um agente ativo da sua própria liberdade. A oração que destrói essa obra não é uma reza medrosa, é uma declaração de autoridade. Ela é feita em 2 etapas.
Não pule nenhuma delas. A primeira etapa, a renúncia verbal. Antes de expulsar, você precisa cancelar a legalidade. Você precisa renunciar em voz alta a todo vínculo. O mundo espiritual opera por palavras, por decretos. Você foi amarrado por palavras e pactos, e você será solto por palavras e decretos de autoridade. Você precisa dizer em voz alta, mesmo que você não tenha feito o pacto, mas tenha sido vítima dele. Você vai dizer, em nome de Jesus Cristo, eu renuncio a todo pacto, consciente ou inconsciente, feito para amarrar a minha vida sentimental. Eu renuncio a todo feitiço, toda amarração, toda obra de bruxaria feita com meu nome, com minha foto, com peças de roupa, com comida ou bebida que eu tenha ingerido. Eu renuncio a todo trabalho feito em altares de feitiçaria para prender minha alma, minha mente e minha vontade. Você precisa falar isso. A renúncia verbal quebra o direito legal do inimigo sobre você. A segunda etapa, a oração de autoridade e quebra. Agora que você renunciou, você vai orar. Eu vou te guiar nesta oração. Ore comigo em voz alta, com fé e com autoridade. Se você está fazendo por alguém, coloque o nome da pessoa no lugar de eu. Vamos lá. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro na tua presença e peço perdão por todo o pecado e toda a brecha que permitiu que essa obra fosse levantada contra mim. Eu me cubro agora da cabeça aos pés com o sangue poderoso de Jesus. Eu cubro minha mente, meus pensamentos, minhas emoções, meu coração e minha vontade com o sangue de Jesus. Eu me revisto da armadura de Deus, do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade e calço as sandálias do evangelho da paz. Eu tomo o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com a autoridade que me foi dada no nome de Jesus, eu declaro agora, todo laço feito em altares de feitiçaria sobre a minha vida e meus relacionamentos está quebrado agora. Toda palavra de maldição, toda sentença de amarração, caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo pacto feito com meu nome, usando meu sangue, meu cabelo ou qualquer objeto pessoal, seja desfeito e cancelado agora pelo sangue de Jesus. Todo espírito de dominação, todo espírito de luxúria, todo demônio de pombagira, todo espírito de confusão mental enviado para me prender a diga o nome da pessoa se souber, ou apenas a essa situação, eu te dou uma ordem. Saia agora. Bate em retirada da minha vida, da minha casa, da minha mente, em nome de Jesus. Eu quebro o poder da sua influência sobre mim. Eu declaro que minha mente pertence a Cristo. Meus sentimentos pertencem a Cristo. Minha vontade pertence a Cristo. Eu sou livre. Eu declaro liberdade sobre a minha alma. O altar de feitiçaria está quebrado. O pacto está cancelado. E todo demônio está expulso. A minha vida sentimental está selada no sangue de Jesus. Amém. Faça essa oração. Repita essa oração. A palavra nos ensina sobre a vigilância. Eu te instruo a repetir essa oração em voz alta, especialmente em horários estratégicos. Se você acordar de madrugada, especialmente por volta das 3h da manhã, que é conhecida como a hora da vigília ou um horário de intensa atividade demoníaca, levante-se e faça essa oração de guerra. Declare a sua liberdade quando as trevas acham que você está dormindo. Parte 6. A blindagem, como permanecer livre. Ouvir essa oração e fazê-la uma vez é o primeiro passo, mas a libertação não é apenas um ato, é uma caminhada de proteção contínua. Jesus nos ensinou na parábola da casa vazia, quando um espírito imundo sai, ele vaga por lugares áridos e depois volta para verificar a casa. Se a encontrar vazia, varrida e ornamentada, mas vazia de Deus, ele traz outros 7 espíritos piores com ele, e o estado final da pessoa fica pior que o primeiro. Você não pode deixar a casa vazia. Você acabou de expulsar o inquilino ilegal. Agora você precisa preencher a casa com a presença de Deus. Como você faz isso? Com hábitos espirituais de blindagem. Primeiro, a leitura e declaração diária dos salmos de guerra. Você precisa se alimentar da palavra. Mas existem salmos que são verdadeiras armas. Eu recomendo fortemente que você leia e declare em voz alta, todos os dias pela manhã, o Salmo 91.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, você está declarando sua morada espiritual. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Se a guerra estiver muito pesada, leia também o Salmo 35. É o salmo do pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. É um salmo onde você clama a Deus para guerrear as suas guerras. Segundo, orar pedindo discernimento antes de qualquer relacionamento. A partir de hoje, você não entra mais em nenhum relacionamento baseado apenas na emoção ou na química. Você vai orar: Deus, me dá discernimento. Se esta pessoa não vem de ti, se há algo oculto, revele-me. E preste atenção aos sinais. Deus sempre avisa. Terceiro, consagrar o seu corpo e a sua mente a Deus. Você precisa fechar as brechas. A maior brecha para espíritos de manipulação e luxúria é o pecado sexual e o consumo de conteúdo impuro. Você precisa consagrar seu corpo como templo do Espírito Santo. Feche as portas que você abriu para o inimigo através do que você assiste, do que você ouve e de com quem você se relaciona. A sua libertação depende da sua santificação. Parte 7. O encerramento. A declaração de vitória e comunidade. Eu quero terminar este encontro declarando algo sobre a sua vida. Se havia qualquer amarra espiritual sobre o seu relacionamento, sobre a sua vida sentimental, sobre a sua mente, pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo, eu declaro, ela está quebrada agora. Eu declaro clareza vindo sobre a sua mente. Eu declaro a paz de Deus, que excede todo entendimento, voltando a governar o seu coração. Eu declaro que o jugo foi despedaçado e o cativeiro acabou. Eu quero te dar uma orientação prática. Ore essa oração de quebra que eu te ensinei durante os próximos 7 dias, sem falhar. Você pode fazer de manhã ou à noite. Faça por 7 dias para selar a sua vitória, quebrar qualquer ciclo remanescente e fortalecer sua alma. E você vai ver portas se abrindo, clareza vindo e a paz de Deus voltando de forma definitiva. E agora, eu quero que você use este espaço de comentários para um propósito profético. O mundo espiritual reage às nossas declarações de fé. Eu quero que você se imponha no mundo espiritual agora mesmo. Escreva esta frase de vitória aqui nos comentários para selar a sua libertação. O meu cativeiro foi quebrado em nome de Jesus. Declare isso. Deixe que os demônios que te afligiam leiam a sua declaração de independência. A sua intenção ao escrever isso não é apenas comentar em um vídeo, é usar sua voz, sua digitação, como uma espada no mundo espiritual, declarando: eu não sou mais escravo, eu sou livre. E use também este espaço para conversar com a nossa comunidade. Se você recebeu sua libertação hoje, ou se essa palavra fortaleceu você, compartilhe seu testemunho. Semeie uma palavra de esperança para um irmão ou irmã que pode estar chegando aqui destruído, precisando ler o que você superou. Seja a luz na vida de alguém hoje. Se você ainda não faz parte deste exército, se inscreva agora no canal para receber conteúdo diário, ensinamentos poderosos como este, que te fortalecem para a batalha. E compartilhe este vídeo. Envie esta mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Você pode ser o instrumento de libertação para alguém que está sofrendo em silêncio. Que alegria ter caminhado com você até aqui. Lembre-se, a guerra é real, mas a nossa vitória em Cristo é garantida. Você não foi chamado para o medo, você foi chamado para dominar sobre as obras das trevas. Mantenha-se firme, guarde seu coração e não volte para o cativeiro. Eu vejo você no nosso próximo encontro. Fique na paz.